Olá, eu sou a professora de Ciências Cristiane e tenho uma pergunta para vocês. Já tiveram a curiosidade de saber como os seres vivos interagem entre si? Então, os seres vivos se relacionam de forma harmônica ou de forma desarmônica. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Quando os seres vivos se relacionam de forma harmônica, ninguém sai prejudicado, mas quando se relacionam de forma desarmônica, alguém sai prejudicado. Vamos começar pelas relações harmônicas? Quais seriam elas então? As principais relações harmônicas entre os seres vivos são a sociedade, a colônia, o mutualismo e o comensalismo. Nos próximos slides, veremos uma de cada vez. A sociedade é uma interação entre indivíduos da mesma espécie. Na sociedade, os indivíduos trabalham de forma colaborativa e dividem as tarefas entre eles, além de não serem ligados fisicamente uns com os outros. Como exemplo de seres que vivem em sociedade, podemos citar as abelhas, as formigas, os cupins, nós, seres humanos, dentre outros. As colônias são interações entre indivíduos da mesma espécie. Porém, ao contrário da sociedade, são unidos fisicamente e podem ou não dividir tarefas entre eles. Como exemplos de colônias, podemos citar as caravelas, os corais, as algas, as bactérias, os protozoários, dentre outros. O mutualismo é uma associação entre espécies diferentes necessária à sobrevivência de ambas as espécies, ou seja, se não houver essa interação, nenhuma das duas espécies sobrevivem e ambos são beneficiados com essa interação. Como exemplo, temos as abelhas e as plantas, as algas e os fungos formando os líquens, os fungos e algumas raízes de leguminosas formando as micorrizas, os bois e as bactérias, e os cupins e os protozoários. O comensalismo é uma interação entre espécies diferentes, onde uma espécie se alimenta dos restos alimentares da outra e, como são restos, a outra não é prejudicada. Vemos isso, por exemplo, quando peixes pilotos se alimentam dos restos de tubarões, hienas se alimentam dos restos de leões, quando urubus se alimentam dos restos deixados pelas onças, dentre outros exemplos.
O inquilinismo é uma interação entre espécies diferentes em que um indivíduo se abriga sobre ou no interior do organismo da outra espécie sem causar-lhe nenhum prejuízo. Até agora, falamos das principais relações harmônicas, mas, como nem tudo são flores, falaremos das relações desarmônicas. A competição, ela ocorre tanto entre seres da mesma espécie, quanto entre seres de espécies diferentes, por vários motivos. Por disputas por território, disputas por alimento, por parceiro de acasalamento. A predação ou predatismo ocorre quando um ser vivo captura, mata e se alimenta de outro. E quando isso ocorre entre seres da mesma espécie, chamamos de canibalismo. O parasitismo é uma relação ecológica entre indivíduos de espécies diferentes, em que o indivíduo de uma espécie vive no corpo da outra e tira dela o seu alimento. Como alguns exemplos, podemos citar os carrapatos, o piolho, as pulgas, o pernilongo. Agora que você já conheceu os principais tipos de interações entre os seres vivos, vou tentar facilitar ainda mais o seu entendimento com o seguinte esquema. Vamos lá! Quando os seres se relacionam com outros seres da mesma espécie, chamamos de relações intraespecíficas. Já quando seres se relacionam com seres vivos de outra espécie, chamamos de relações interespecíficas. E cada uma delas tem as suas relações harmônicas e desarmônicas. É isso aí, galera. Espero ter contribuído, nem que seja um pouquinho, com a sua compreensão sobre interações entre os seres vivos. Até a próxima!